Oh, meu irmão, minha irmã, quero saudá-lo, quero saudá-la. Se possível, se pudermos sempre dizer, quero saudá-la com a alegria dos discípulos que creem no ressuscitado e o seguem. Encontramos-nos para a leitura orante da palavra do dia 26 de abril, domingo 26 de abril, é o quarto domingo da Páscoa. O texto é o de João 10, 1 a 10, já conhecido, nosso, o tema do bom pastor. A imagem do bom pastor que está Jesus a apresentar em diálogo com seus discípulos. João não indica, mas também com os seus adversários. Ei-lo a falar, João 10, 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão a um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. São estes versículos, 10 versículos densos de teologia. São estes versículos os do quarto domingo, do Evangelho do quarto domingo do tempo pascal. Vamos tentar explicar em poucos minutos temas de imensa complexidade, se quisermos tomar as inspirações do evangelista em toda a sua amplitude. Aqui será preciso destacar algumas linhas apenas. Comecemos, 2 vezes aparece a expressão em verdade eu vos digo. Seria o equivalente no nosso linguajar de hoje, uma espécie de realce solene, com toda a verdade que me é possível expressar, quero lhes dizer. Seria um equivalente a isso. E a pessoa que emprega uma frase assim, uma expressão assim, empenha toda a sua credibilidade pessoal. Jesus usa estas expressões para 2 vezes dizer eu sou.
Aliás, diz mais do que 2 vezes, mas usa essas expressões para introduzir com solenidade: eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Também no Evangelho do domingo próximo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que faz lembrar. Recorda do diálogo de Deus com Moisés? Lá no capítulo 4 do livro do Êxodo, eu sou aquele que sou. Era um diálogo que preparava o caminho do Êxodo e a história do Êxodo, um povo mergulhado numa condição de escravidão e que Deus tinha ouvido o clamor e decidira descer, usando o linguajar do Êxodo, decidira descer para libertar aquele povo. O eu sou a porta, sou o bom pastor, eu sou o caminho. Todos eu sou, no Evangelho de João, são reminiscências, ou melhor ainda, ressonâncias daquela experiência primordial. Mas agora, muito mais do que Moisés, muito mais do que enfrentar faraós, o conteúdo é bem outro. Antes, era o diálogo depois que Jesus curara o cego de nascença e muitos punham dúvidas sobre a identidade de Jesus. Uns diziam que ele atuava por forças demoníacas. O cego beneficiado se perguntava como pode alguém fazer o bem, se a sua fonte inspiradora seria diabólica. É esse o debate. Neste confronto ressoou este frasário de Jesus. Em verdade, eu vos digo, eu sou o bom pastor, que entra no redil, ajuda as ovelhas a sair, e elas encontrarão pastagem. Não esqueçamos, no Oriente, e especialmente quando a recordação é o Egito, há travessias do deserto, a vegetação é escassa. Pastagem supõe alimentos, supõe umidade, supõe água, vida. Quantas vezes usa o termo ovelhas? Umas 6 ou 7 vezes em poucos versículos, exatamente para destacar esta relação existencial entre pastor e ovelhas, ovelhas e pastor. Se faltar um, não existem dois. Se houver o pastor, mas não as ovelhas, ele não pastoreia. Se houver ovelhas, mas sem pastor, elas se dispersam. É preciso que haja complementariedade. Um confere significado às ações do outro. Olha aí, não se trata apenas de um pastor que tem compaixão de ovelhas. É uma relação de dependência recíproca vivida em liberdade. Mas faz sair as ovelhas que são suas, caminha à frente, elas o seguem, pois conhecem a voz. Conhecer a voz não é apenas um reconhecimento instintivo, mas supõe uma história de proximidade. Conhecer a voz não é algo espontâneo, natural, que não tenha sido cultivado, é uma relação duradoura. E quem deixa o Senhor falar sua voz, encontra reconhecimento para o presente e para o futuro. A ovelha reconhece a voz do pastor e sabe que o seu futuro terá pastagem, terá nascentes de água, e aí terá vida. O salteador não tem relações de comunhão com a ovelha. Ele se aproveita,
ele se beneficia, ele pensa em si, não há gratuidade, procura vantagens, benefícios e promoções, não vive para elas, tira proveito delas. É uma crítica severa às lideranças religiosas judaicas que rejeitavam as palavras, a atuação, as decisões e as ações de Jesus. Rejeitando-o, rejeitavam também possibilidades e esperanças de um povo. Limitavam, manteriam-nas fechadas. As ovelhas não teriam caminho, não teriam história, não teriam futuro. E o termo assaltantes é forte. Homens que agiam com violência. É assim que fazem os assaltantes. Mesmo conferindo aparências de religiosidade como eram as lideranças do judaísmo da época. Eu sou a porta, ninguém entra. Porta, supõe casa, lugar, entra-se, sai-se, mas no fundo de tudo isso há convívio. Ninguém chega. A imagem aqui é sempre comparação, ovelhas. Nenhuma ovelha terá pastagem se não for através dele. Pois bem, meus caros, é o diálogo do ressuscitado. Eu sou a porta, novamente aqui, antes bom pastor, agora sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A linguagem aqui é em teor absoluto. Entrar por mim, não há outra possibilidade. Nenhum outro caminho se abre para a vida se não for mediante o seguimento a um pastor bom. E as ovelhas encontram proteção, unidade, identidade e vida. Olha o último versículo do Evangelho deste domingo. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o quarto Evangelho, é o de João. Vida aqui não é uma referência à biologia. Ovelha, pastagem, facilmente são imagens que nos remetem a uma vida biológica, como é as ovelhas. Mas quando se trata do quarto Evangelho, e que as ovelhas que seguem Jesus terão vida, vida no quarto Evangelho tem um sentido de conhecer o amor que Deus revela em Jesus Cristo. Poderia viver biologicamente qualquer ovelha, mas não seria, neste caso, vida. Seria apenas uma biologia. No caso da ovelha, que se relaciona e segue o pastor bom, vai encontrar plenitude, encontrará expressões de identidade pessoal vinculada ao dom de Deus. Eu posso viver por minha conta, sem Ele. Minha vida se esvazia. Eu, cada um de nós, ovelhas do grande rebanho, sem Ele, dispersamo-nos. Com Ele, multiplicam-se as experiências de encontro com Deus. Eis o sentido aqui de vida. Vida é entrega, é gratuidade. Ninguém encontra tamanha gratuidade amorosa da parte de Deus quanto com Jesus Cristo. Aliás, somente com Ele. Querido irmão, querida irmã, é a segunda parte do nosso
encontro, agora sim, é oração. É para o domingo 26 de abril, é o quarto domingo desse tempo de Páscoa. O Evangelho é João 10, 1 a 10, o bom pastor. Como queremos orar e não explicar, nem buscar significações. Não queremos aqui atos de interpretação, raciocínios de interpretação, mas queremos contemplar. Vamos nos deixar levar pelas imagens que o texto sugere. Mas antes, é preciso ambientar a nossa interioridade a um quadro realmente orante. Feche seus olhos. Tente se livrar de preocupações, de pensamentos, de distrações. E uma maneira, a mais conhecida, é assumir tentar tomar consciência de cada gesto da nossa respiração, cada momento, cada instância ou microtempos, vamos falar assim. O ar que entra, alcança a nossa garganta, atravessa as vias respiratórias e vai inflar os nossos pulmões. Tente sentir todo esse dinamismo, sereno e silente, mas sem ele não vivemos. Continue, olhos fechados, tente observar-se. Agora tente sentir os seus braços sem tocar neles. É preciso concentrar-se. Braço direito, braço esquerdo. Tente sentir os seus pés. Tão recolhidos, parecem nunca se manifestar, mas estão eles a levar-nos para todos os ambientes nos quais nos movimentarmos. Sinta-os na parte superior dos pés, na parte inferior, tente senti-los. Isso promove a concentração. Agora sim, você e eu vamos pedir que o Espírito Santo estava com o Senhor Jesus quando ele falava, estava com o evangelista quando escreveu, que o mesmo Espírito de Deus venha participar do nosso silêncio, mas também da nossa leitura, e que projete sua luz à nossa inteligência. Espírito Santo de Deus, és a força do Deus onipotente, ou és a força mais ainda do Deus Pai amoroso. Estiveste com o Senhor quando do seu batismo. Desde lá, ressoou a voz de quem era Jesus, o Filho do Pai. Na transfiguração, a recomendação: ouvi-o, escutai-o. Vem agora ajudar-nos a compreender, acolher, ouvir sua voz, receber sua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama
do vosso amor. Enviai sobre nós o vosso Espírito, Senhor. Nós e a face da terra seremos renovados. Agora vamos a mais um passo. O diálogo de Jesus foi lá em Jerusalém. Ele curara um cego de nascença. A ele dissera aquele cego: tente ver. O cego voltou, foi lavar seus olhos na piscina de Siloé e agora está de volta. Crie imagens, você aí, eu aqui. Foi num sábado, há fariseus a contestar, a ridicularizar, com olhares iracundos, indignados, críticos. E Jesus também por lá. Os discípulos estão com ele. E nesse quadro, tente ouvir o Senhor a falar. Em verdade vos digo. Lá estão os discípulos. Por perto está também o cego. E aqueles homens adversários. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta, mas por outro lugar é ladrão, é assaltante. São palavras fortes. Não foi aos discípulos que Jesus repetiu isso, mas àqueles adversários que querem ser religiosos, mas excluir Jesus Cristo de uma religiosidade que tenta manipular até o próprio Deus. Estão contrariados e Jesus continua a falar em voz alta, destemida, não retrocede, não quer ofender, mas também não quer retroceder, porque suas palavras nascem de uma experiência profunda de intimidade com o Pai. Quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Certamente, Jesus não sorria ao falar assim, seu olhar grave, seus gestos seguros. Tente vê-los, esses gestos. O que entra pela porta é o pastor. Enquanto Jesus fala, as fisionomias daqueles adversários estão profundamente contrariadas. Mas quem entra pela porta é pastor. É muito cara ao próprio Senhor essa imagem do pastor. Quem sabe até o seu semblante muda ao pronunciar: é pastor das ovelhas. O porteiro abre. Ele pode levar as ovelhas e aí ele se concentra nas ovelhas e no pastor. Ele as leva para pastagens, elas o seguem, elas reconhecem a sua voz, elas não fogem, mas falsos pastores têm intenções ambíguas, malévolas, aproveitadores. Tente ouvir o Senhor agora repetir àqueles homens: eu sou a porta. Também os discípulos estão por lá. Eles também veem o debate. Não se sentem aptos a participar daquele confronto, mas acompanham. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem. São imagens
bastante familiares àqueles protagonistas. Lá estão os 12 e estão os adversários. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é pastor. As ovelhas não pertencem. Talvez aqueles adversários de Jesus se vejam acusados como mercenários. Nada fazem se não for a troco de alguma vantagem, de algum benefício, de falsas verdades inclusive. E o Senhor está a lhes falar. E agora vamos nos colocar lá. Eu, você, nós todos. Temos um pouco dos dois, cada um de nós. O Senhor fala. É verdade, quantos gestos de bondade de nossa parte, que nos assemelham ao pastor bom. Mas quantas vezes acomodações, comportamentos ambíguos, palavras, gestos, orientações com autoridade aparente de mestres que conhecem, mas que não amam. Talvez o Senhor olhe para nós e sintamos-nos interpelados. Se todas as vezes que falamos de Deus era porque amávamos a Deus e amávamos as pessoas a quem nos dirigíamos, talvez até estejamos a nos flagrar em discursos de elevada ética, de explícita religiosidade e nenhum amor. Julgamentos, dúvidas, ambiguidades de nossa parte. Talvez o Senhor olhe para mim, não para me condenar, mas para convidar-me a deixar-me parecer com um pastoreio de quem ama, como é o dele. Sem qualquer outra disposição ambígua, mas com toda a gratuidade de quem quer falar e fazer como fez Jesus, em favor dos seus. Talvez o Senhor queira me perguntar, e eu posso deixá-lo indagar-me, no silêncio da minha intimidade, que aspectos da minha vida são faltos de pastoreio, de gratuidade, de sinceridade de relações com os outros. Talvez o Senhor queira também me agradecer pelos gestos de fidelidade, porque Ele nunca se deixa vencer em gratidões. Mas mais do que tudo, talvez Ele queira dizer a mim: o que você quer perguntar ou pedir? Talvez Ele queira, eu posso pedir a Ele na minha oração: o que me falta, Senhor, para que eu seja pastor bom? E Ele tem muitas palavras de amabilidade a me recomendar. É a minha oração de quem ouve a sua voz.